Então, vamos começar pela matéria. Ai, não. Peraí que eu não fiz compartilhar. Bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda, viu? Sim, aula de ciências. Então, pessoal, vocês têm grupo separado dos alunos? Fala para eles que tem aula agora, tá? Para eles entrarem, que eu vou fazer chamada, tá? Eu vou ver se eu conseguir abrir a lista aqui, eu já faço hoje. Então, o tema hoje da aula, nós vamos falar sobre calor e temperatura, tá bom? Então, vamos ver aqui uma revisão. Toda matéria, ela é formada por partículas muito pequenas, o átomo, os átomos e moléculas. O que são os átomos e moléculas? Então, o átomo é a unidade fundamental da vida, é uma molécula muito pequena, invisível e indivisível. Na verdade, eles conhecem o átomo através de experimentos em laboratório, mas ele compõe todos os seres vivos. Então, é a unidade primordial de todos os seres vivos, tá bom? É a unidade fundamental da vida. E as moléculas? É a matéria em menor fração, através das moléculas que são formadas as células, tá bom? Então, é a parte que identifica um elemento químico. Então, é uma molécula muito pequena. Essas partículas, elas estão em constante movimento, então elas estão sempre em movimento. Quanto maior a temperatura, mais elas se agitam, né? Pela energia cinética. O que é energia cinética? A energia cinética na física é a energia que mede o movimento. Tá bom? Então, sempre quando nós falamos de energia cinética, ela está relacionada ao movimento dos corpos, seja de partículas, sejam de corpos maiores. Isso é mais rapidamente, então, assim, isso é mais rapidamente e ela se movimenta. Então, quanto maior a agitação, assim, quanto maior o estímulo, mais rapidamente elas vão se movimentar. No caso de um corpo sólido, né, um corpo sólido que ele tem uma densidade maior, o movimento pode ser apenas uma agitação ou vibração. No caso de líquido, aí a gente consegue ver melhor, assim, elas se movimentam mais. Sem que as partículas se afastem muito das outras, devido à densidade, elas são mais juntas. Portanto, a temperatura é a grandeza física que indica a agitação, ou ainda a energia cinética, a energia do movimento, média das partículas, de um corpo ou do ambiente. A substância química, né? Qualquer espécie de matéria formada por uma composição constante lá dos elementos químicos, vocês vão ver no nono ano, a tabela periódica, tá bom? Tem propriedades físicas e químicas diferentes. Então, a soma das energias que é relacionada ao movimento, a energia cinética das partículas, constitui o corpo, chamada energia térmica. Então, aluno, sempre quando tem energia térmica, está relacionada ao quê? A temperatura. A energia térmica, na forma de calor, passa espontaneamente sempre do corpo de maior temperatura, o mais quente, para o corpo de menor temperatura, o menos quente. Então, há sempre uma transferência de calor, tá bom? E como que ocorre esta transmissão de calor? Como que ocorre essa transmissão de calor? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tá certinho? Então vamos aqui, então.
A transmissão de calor, então tem três formas principais, né, de transmissão de calor. Então, por exemplo, o calor é uma energia em trânsito, então ela está assim, ela está sempre em movimento, né? E isso é energia que está sendo transferida espontaneamente de um corpo para outro. Então, sempre o quê? O calor ele transfere de um corpo mais quente para um corpo mais frio, tá bom? E a temperatura, ela está relacionada ao quê? À agitação dessas moléculas. Então, por exemplo, quando nós estamos parados, o nosso corpo tende a ficar mais frio, não é? A gente, por exemplo, no inverno, se a gente ficar parado, sem agasalho, sem nada, o nosso corpo tende a ficar mais frio, a gente tende a sentir mais frio. Agora, por exemplo, quando a gente começa a correr, o que que acontece? O nosso corpo esquenta, a gente já começa a sentir calor, não é? Tanto é que há a transpiração, né? Então, aumenta a atividade sanguínea, né? O sangue circula mais rápido, mais forte, e o corpo responde mais rápido a este estímulo. Então, a temperatura, ela é uma grandeza física, né? Relacionada à energia cinética, e está relacionada ao quê? Ao movimento das partículas de um corpo ou do ambiente. Então, vamos aqui os tipos. Então, na condução, como que ocorre a condução? A condução há uma transferência de energia entre as partículas que formam o material. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, tá até o exemplo, né, de um fogão. Eu vou colocar algo para cozinhar, o fogão, ele vai transferir, o fogo, né, ele vai transferir calor para a panela e vai aquecer aquela panela. Principalmente que são metais, né? Os metais, eles transferem o calor muito rápido, né? Então, eles perdem calor muito rápido e ganham calor muito rápido. Né? O calor, ele é uma energia em trânsito, então sempre há essa transferência. Então, na condução, a transferência de energia entre as partículas que formam o material. Então, uma transferência. Essas partículas passam a vibrar mais, né, na presença do calor, transmitindo essa energia cinética, essa energia do movimento para as partículas próximas a ela. Então, por exemplo, o calor da colher quente é transferido para a mão da cozinheira, né? Então, o que que eles fazem? No caso aqui como esses materiais, principalmente metal, eles transferem o calor muito rápido, o que que eles fazem? Geralmente, as colheres, a parte que a gente vai pegar, ela é feita de um material que é isolante térmico, né? Por exemplo, madeira, porque do metal, se a gente pegar, ele aquece muito rápido, tem um risco de queimar, né? Então, geralmente eles fazem desses materiais, ou às vezes o plástico ele transfere menos calor. Então, geralmente eles fazem de um material, pelo menos um pegador, para evitar que essa transferência seja tão rápida. E a convecção. Nesse processo, cria correntes, né, circulares, chamadas de correntes de convecção, as quais são determinadas pela diferença de densidade entre o fluido mais quente e o mais frio. Então, o que que acontece? Ocorre muito, por exemplo, correntes de convecção, aqui está mostrando, né, um líquido sendo aquecido, mas ocorre também através de equipamentos, né, como geladeira, né? Então, vocês já viram que, por exemplo, geladeira, o congelador sempre fica na parte de cima? Porque o ar quente sobe, né? E o frio desce. Então, há essa corrente, né? E também forma às vezes, né, forma o vento também. Então, há sempre essa corrente, né? O ar quente sobe e o frio desce. Então, às vezes também até no ambiente, quando tem aquelas ondas de calor, por que que às vezes tem aquela onda de calor?
porque está muito quente, aí o ar quente fica lá na atmosfera, sobe e fica ali, não deixa o frio passar, então às vezes ocorre aquelas ondas de calor. Então, nesse processo, cria-se correntes circulares, chamadas de correntes de convecção, as quais determinadas são pela diferença de densidade entre o fluido mais quente e o mais frio. Então, exemplo, correntes de ar quente em ascensão, que faz com que as aves, como os urubus, planem, né, no ar. Então, eles ficam assim, às vezes, eles viajam por muito tempo, né, tem longas viagens, então o que que eles fazem? Eles utilizam essas correntes de ar e só planam, eles não gastam energia nenhuma, só ficam e viajam por vários locais. Então, aqui no caso também, né, que eu falei para vocês, né, da geladeira, né? Então, a geladeira resfria o ar, né, rouba o calor do alimento também, tá bom? E a irradiação. A irradiação é por meio das ondas eletromagnéticas ou ondas de calor de um corpo. Ocorre a transferência de energia quente. Como que é o exemplo mais comum? O Sol, né? O calor do Sol ele é irradiado na superfície da Terra, aquecendo. Então, por isso, assim, tem, né, tem a camada da Terra, né, que nos protege, né, mas se não tivesse aquela camada, essa irradiação, ela ia entrar rápido, assim, ela ia entrar, e a gente não ia conseguir sobreviver, né, então, o efeito estufa, né, ele ajuda, né, é como se fosse uma camada para a Terra não se resfriar totalmente, né, e manter a temperatura. Então, o calor do Sol é irradiado na superfície da Terra, aquecendo, e o calor, ou o calor da chama, né, irradia para aquecer a mão. Um ferro elétrico também ligado emite radiação infravermelha. Então, e esta é através de ondas, né, essa condução através da irradiação. Então, por exemplo, às vezes ela propaga até no vácuo, sem gases, né? Luz do sol. Então, por exemplo, também o café quente, né, na garrafa. Então, o calor fica todo ali na garrafa e o espelho ajuda a reter aquele calor ali e fica ali por irradiação, né? Ele fica retido ali dentro. Então, sempre quando a gente fala de calor na física, então, quando não tem calor é o quê? A ausência, se está frio é o quê? É a ausência de calor. Então, sempre na física é o quê? É a ausência de calor, tá bom? Aqui os isolantes térmicos. O metal, ele é um bom condutor de calor. Então, alunos, o metal, por exemplo, ele é um bom condutor de calor, mas ele resfria muito rápido e aquece muito rápido. Isto é, conduz melhor o calor se comparado à madeira ou plástico. Então, por exemplo, a madeira, ela é um isolante térmico, ela mantém a temperatura. Então, por exemplo, locais que sejam frios, né? Locais onde há inverno rigoroso, no sul do Brasil, por exemplo, lá tem muita casa de madeira, porque ela vai reter aquele calor, né? Então, o calor vai ficar ali dentro. Agora, materiais como o metal, ele ganha calor muito rápido. Por exemplo, a gente põe a panela aquecendo, ou até um objeto, quando o sol está muito quente, às vezes a gente nem consegue pegar, né? Ele retém o calor muito rápido, mas também perde. Agora, a madeira e o plástico são chamados isolantes térmicos, porque eles conseguem manter a temperatura. Então, no caso das casas de madeira, elas conseguem manter aquela temperatura ali. Então, quem está dentro, né? A casa vai ficar aquecida. Então, o que eu falei para vocês, né? Que eles usam colher de pau, por exemplo, ou com cabo de madeira, né? Porque ela é um isolante térmico, ela não vai aquecer tão rápido, né? E não vai queimar a mão. Agora, o metal, não, ele aquece muito rápido, mas também perde calor muito rápido. O plástico também, não põe isolante térmico.
Então, por isso, usar panelas com cabo de madeira ou de plástico para cozinhar evita que a pessoa se queime, né? Então, sempre geralmente tem esses cabos assim. Outros materiais não conduzem bem ao calor, como a madeira, a lã, os plásticos, as borrachas, o vidro e o ar. Esses materiais são chamados isolantes térmicos ou mal condutores térmicos. Então, assim, porque eles recebem, eles não recebem, quando eles recebem o calor, eles não propagam tão rápido, eles conseguem manter a temperatura. A lã e outros, então por isso que eles utilizam, né, a lã, né, e outros tecidos são ideais para o inverno, porque eles retêm ali a temperatura, pois dificulta a transferência de calor do nosso corpo para o ambiente. Então eles vão reter a temperatura vai ficar ali naquele ambiente, no caso da lã, com o corpo. E assim ajuda nos manter aquecidos no inverno. A garrafa térmica possui mecanismo que isola a garrafa, né, evitando trocas de calor entre o meio do líquido, né, contido no ambiente. Então, aqui a tampa, né, isola a garrafa, possíveis correntes de convecção, o vácuo também ajuda a manter a temperatura, né, o espelho, as paredes espelhadas evitam as trocas de calor por radiação, tá bom? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo aqui é só pro B ou pro A também? É pro B, aí no A é no segundo horário, você é do A? Ah, tá. Sou. Ah, você que sabe, mas aí depois eu vou colocar lá também. Porque eu já Aham. comecei, você que sabe. Como que você chama? É o Rafael. Rafael, você que sabe, se quiser entrar no ar, porque eu vou ver se eu abro a lista e vou começar a fazer chamada também, tá bom? Mas se você quiser ficar, depois fica à vontade, tá? Aham. Então vamos lá. Tecnologias e impactos sociais. A evolução das descobertas científicas ao longo do tempo proporcionou o desenvolvimento de tecnologias que trouxeram mais conforto para a humanidade. Uma segunda etapa da Revolução Industrial, denominada Revolução Tecnológica, teve como protagonismo o petróleo e a eletricidade. Então, a partir da eletricidade e do petróleo, né? Então, várias confortos, né? Melhorou muito a vida das pessoas, né? Porque com a eletricidade, então nós tivemos acesso a vários equipamentos, então a vida melhorou bastante. E o petróleo, ele é responsável por quê? Pela produção desse dos combustíveis, né? O gás também de cozinha, combustíveis como gasolina, óleo diesel. E tem alguns locais também, alguns países que utilizam as termoelétricas, né? Para produzir energia. Então, surgiram nesse período aparelhos eletrônicos, rádio e televisão, novos veículos e novas técnicas de iluminação. Então, no século XIX e XX, as transformações nas formas de comunicação foram especialmente notáveis, né? Então, melhorou muito. Hoje, né, as pessoas cada vez, hoje está até usando menos televisão e rádio, hoje o pessoal eles estão muito ligados, vocês principalmente, né, mais jovens, a tecnologia, a internet, acredito que vocês utilizam mais internet que televisão, né, pessoal? Então, atualmente, as possibilidades de comunicação são diversas. O telefone, por exemplo, permite manter contato com as pessoas distantes. Então, hoje, assim, por exemplo, nem precisa muito de ligação, né? Através da internet mesmo, através de rede social, através de chamadas, né? Porque, por exemplo, nós estamos longe, eu estou em Piuí, vocês estão em Navarra, e nós estamos nos comunicando. Então, como a tecnologia hoje é importante. Os computadores estão cada vez mais presentes em todas as áreas, trabalho, lazer, estudo, produção de bens e serviços. Então, hoje é difícil, né? A gente ter uma vida sem essas tecnologias. A introdução de novas tecnologias trouxe também impactos sociais, permitindo, por exemplo, a diminuição do tempo de trabalho, com a presença da automação microeletrônica, pois ela começou a ocorrer a diminuição da contratação de operários e uma mudança na organização dos processos de trabalho. Então, alunos, cada vez menos a gente observa que tem alguns meios de trabalho que estão sendo substituídos. Por exemplo, banco. Vocês não são dessa época, mas antigamente
Nos bancos tinha aquela quantidade de caixas, né? Pessoal que atendia, eram pessoas que atendiam a gente, às vezes, dependendo do banco, tinha 10 caixas. 10 caixas com pessoas, né? Caixa eletrônico não, caixas com pessoas, quando a gente entra lá dentro do banco. Hoje tem um ou dois, não é? Então isso está diminuindo. Eu acredito que daqui a um tempo não vai ter nem não vai ter agências que não vão ter nem caixas. Acredito que já tem agências que não têm nem caixas, né? Para atender a gente. Então, hoje a gente utiliza muito o caixa eletrônico lá fora, ou até aplicativo de celular mesmo, né? Para fazer as transações, né? Bancárias. Então, cada vez mais as pessoas elas têm que se adequando e procurar formas de trabalho, porque o mundo está mudando, né? O mundo está mudando muito. Então, segundo a Hered 2004, esses impactos repercutiram nos processos de trabalho, na qualidade, fixação da força de trabalho, nas próprias condições de trabalho e na saúde do trabalhador, e, consequentemente, nas políticas de ocupação, afetando diretamente a questão do emprego. E, ao mesmo tempo que as tecnologias facilitam a dinâmica do processo de trabalho, podem substituir algumas atividades que antes necessitavam de atuação humana. Então, por exemplo, máquinas, às vezes, até determinadas máquinas, até em construção civil mesmo, a pessoa, para manusear, ela tem que saber, tem, elas têm que ter conhecimento de computador, porque tem algumas que são eletrônicas, então tem que ter o conhecimento. Então, a gente observa que cada vez o mundo está automatizado. Então, a gente, né, tem que preocupar hoje com isso. Até na educação mesmo, hoje tem vários cursos de educação à distância, né? E tem os presenciais e educação à distância. Então, a gente está observando este fenômeno em todos os setores, tá bom? Eu vou passar um vídeo para vocês sobre calor e temperatura, tá? Eu acho que eu vou ter que desligar o meu microfone para passar. Errado.
Pessoal, eu vou deixar esse vídeo lá, tá? No grupo de vocês. Depois a gente vai utilizar o aplicativo, só que vocês já baixaram o aplicativo 2.0, Conexão Escola? Então não deixe de baixar, tá? E vocês podem fazer os exercícios, tá bom? Que aí depois eu vou passar uma explicação sobre eles. Podem tentar fazer os exercícios. Dá uma lida na matéria e faz os exercícios do PET. Deixa eu colocar aqui quais que são. É um, dois e três, é pouquinho. Depois nós vamos complementar, tá? Aí não deixe de fazer, tá bom? Então é isso, viu? Muito obrigada.